O volante Léo Senna possivelmente irá retornar ao Goiás, mas muito difícil que ele atue ainda no elenco profissional em 2022. No vídeo de hoje quero trazer aqui os detalhes a respeito dessa sua negociação. Será que o Goiás chegou a procurar o jogador de forma oficial para apresentar uma proposta? O que pensa também a equipe do Spezia sobre um possível empréstimo do jogador de 26 anos de idade e como essa ajuda nesse momento delicado, ele que acabou tendo um problema no coração ainda na temporada passada, como esse auxílio do Goiás pode beneficiar para quem sabe o Léo Senna atuar no profissional em 2023. No vídeo de hoje quero comentar com vocês todos esses detalhes. Antes de começarmos, peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações, ajudar a gente a chegar nessa marca de 5.500 inscritos aqui no YouTube do Goiás News. Além disso, deixar o seu comentário aqui embaixo para ajudar no engajamento e conferir o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, que o link vai estar aqui embaixo na descrição, combinado? Outro recado também importante que quero passar para vocês é da nossa apoiadora aqui no Goiás News, que é da Sorte Golbet, inclusive com ótimas cotações para o jogo entre São Paulo e Goiás no Morumbi. Todo mundo sabe que é um duelo muito difícil, mais uma vitória do Goiás, pagando aí ótimas cotações, eu vou deixar aqui na tela para vocês acompanharem. Além disso, por exemplo, nessa sexta-feira teremos aí algumas partidas da Série B, como São Paulo e Correia e Sport. Amanhã, já no sábado, diversos jogos pela Série A e Série B do Campeonato Brasileiro. O outro jogo que acontece pela primeira divisão é Botafogo e Atlético Paranaense. Na Série B com alguns clássicos, né? Cruzeiro e Bahia, Grêmio e Ponte Preta, CRB e Novo Horizontino, Vila Nova e Vasco. Vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição. Clássicos, né? Cruzeiro e Bahia, Grêmio e Ponte Preta, CRB e Novo Horizontino, Vila Nova e Vasco. Vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição da Sorte Golbet. Já corre lá, faz o seu cadastro e já comece a apostar com a boa casa de apostas, combinado? Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar dessas várias informações, né? Uma especulação realmente muito grande que o Léo Senna poderia estar de volta ao Goiás ainda nessa temporada de 2022 e desde o início eu já tinha quase certeza que era um negócio bem complicado. Ele poderia sim ter evoluído positivamente no seu problema da miocardite que ele teve ainda na temporada passada, tanto é que na última temporada europeia ele não entrou em campo após um excelente 2020/21 com a camisa do Spezia. No ano passado não pôde ajudar o time italiano, que conseguiu novamente a sua permanência na primeira divisão, né? Dessa forma, era um problema no coração que não é nada muito grave, mas ele não pôde fazer nenhum tipo de exercício muito forte e apenas a recuperação ficando realmente parado, né? Sem fazer nenhum exercício físico para que essa sua melhora, né, acontecesse aos poucos. Ela inclusive já está bem melhor do que, por exemplo, esteve ali 6 meses atrás, mas ainda muito longe dele retornar aos gramados por conta da sua condição física. É algo simples, né? Jogador que não entra em campo há quase um ano, é muito complicado que ele, por exemplo, recuperaria o seu melhor fôlego físico e principalmente 100%, né, recuperado desse seu problema no coração ainda nesse ano de 2022. Então, naturalmente, já era uma negociação complicada, né? Inicialmente, essa informação foi repassada pela página do Instagram do Imprensa Verde, que garantiram sim, né, uma procura do Goiás para o jogador, né, ainda retornar nesse ano de 2022 e principalmente um auxílio para que ele pudesse voltar aos gramados na próxima temporada europeia. Tanto é que o Spezia da Itália ofereceu o jogador, por exemplo, ao São Paulo. Um ano de empréstimo, como ele tem contrato até junho de 2024, o Spezia estaria sim disposto a repassar ele para um time aqui do Brasil, onde ele pudesse se recuperar fisicamente e com esse seu problema também no coração, mais próximo da família. O Léo Senna, inclusive, que se declarou, né, ser torcedor do São Paulo, ele que nasceu lá na cidade paulista, veio para o Goiás em meados ali de 2015 e também o Verdão disponibilizando essa sua casa, né, para essa sua recuperação até o ano que vem. Então, possivelmente o Léo Senna irá sim retornar ao Goiás, mas não da forma que a gente espera, mas pode ter um trunfo por aí. Isso porque essa sua contusão, né, se assim podemos dizer, acabou evoluindo de forma positiva. A tendência é que ele no final do ano já possa ali, ao menos estar com o fôlego recuperado, né, já possa ir treinando aos poucos para recuperar o seu condicionamento físico e atuar em 2023. Pode ser uma baita alternativa, né, já que é um jogador muito caro, certamente recebe mais de 350 mil reais mensais. Naturalmente já não estaria nos planos ali do Goiás para uma negociação normal. Ele que foi, por exemplo, titular em grande parte dos jogos no segundo turno do penúltimo, né, campeonato italiano. Então existe essa possibilidade. Possivelmente o Léo Senna, se aceitar esse convite da diretoria esmeraldina, nesse apoio, né, nesse momento delicado da carreira do jogador, ele pode treinar agora em 2022 com seus companheiros, até mesmo com o pessoal do departamento físico no DM, e recuperar essa sua confiança
para o ano que vem. Então, talvez ele já se volte, né, a atuar ainda neste mês de agosto, apenas nos treinamentos, melhor dizendo, e mais ou menos ali entre janeiro e fevereiro do ano que vem, porque não uma opção para o campeonato estadual, pode sim ser uma alternativa até junho, que é quando recomeça a temporada europeia lá no futebol europeu, né? Ele que tem contrato, como eu disse, até junho de 2024 no time do Spezia. E para passar também mais duas informações importantes, a primeira aí do Imprensa Verde, ainda na manhã dessa sexta-feira, que confirmou após as avaliações médicas, o Goiás acabou decidindo não avançar na procura pelo volante Léo Senna e seu retorno, né, para o futebol estava descartado. No entanto, o clube pode oferecer apoio ao atleta no seu tratamento da miocardite, bem como auxiliar nos seus treinamentos. Como eu falei para vocês ainda num vídeo que eu postei na semana passada, poderia sim ser uma alternativa, já que é muito melhor, por exemplo, ele recuperar aqui no Brasil, onde conhece mais os seus companheiros e até mesmo a sua família, né, estando próximo do jogador, do que lá no futebol italiano, onde ele teve que ficar praticamente parado na temporada inteira passada completa, né? Imagina a dificuldade que é isso para o jogador. Não dá nem para imaginar, né? Pensar que o cara ficou muito próximo de se transferir para a Fiorentina nessa temporada passada, acabou que o negócio não evoluiu por conta dessa sua miocardite. Outra informação também é do Geliezer Paulo, ele que tem um canal aqui também no YouTube, muito obrigado aí ao Geliezer, ele que acabou falando que a diretoria do Goiás, em momento algum, procurou o Léo Senna para um possível contrato para o jogador, por exemplo, atuar nesse campeonato brasileiro. Apenas forneceu esse apoio ao jogador nesse momento difícil da sua carreira, algo que bate mais ou menos com o que a gente diz. Mas eu ainda tenho essa expectativa. O Léo Senna pode sim retornar ao time esmeraldino, agora para fazer os seus treinamentos, a sua recuperação física, aí sim pro ano que vem, por exemplo, ou até mesmo, vamos supor ali que ele recupere no mês de outubro, que eu acho bem complicado, mas uma hipótese, né? Está no Goiás, talvez uma possível inscrição, né? Apesar que a janela de transferências já fecha por agora, enfim, ou o Goiás registra nesse momento, faz um acordo com o Spezia, tem que ver direitinho essa questão, mas para o ano que vem pode sim ser uma boa adaptação, já que, por exemplo, eu garanto que o Spezia gostaria que o jogador fizesse já uma temporada, né, meio que metade dela, né, aqui no Brasil, e voltasse lá para o futebol europeu, já recuperado desse seu problema pequeno no coração e também com a melhor condição física para voltar a atuar em alto nível, e tendo esse contrato um pouquinho mais longo, o empréstimo é sim algo viável, né? Então, assim, vamos manter a expectativa, né? É um jogador que, obviamente, não estava nem nos planos, eu não imagino o Goiás contratando esse teto de jogador, né? É um jogador assim, que pode atuar em todos os times bem ranqueados aqui do futebol brasileiro e da América do Sul. Para ele chegar no Goiás, teria que ser numa condição específica, e essa pode estar acontecendo nessa sua infelizmente teve essa sua questão no coração, mas graças a Deus nada demais. Para finalizar também e trazer aqui os seus outros pontos, o Goiás que vendeu o Léo Senna lá em 2020 para o Atlético Mineiro, mais ou menos 4 milhões de reais, foi para o Spezia da Itália, o Atlético Mineiro revendeu o jogador, mantendo ali mais ou menos 30% do seu percentual ainda, né? Tem aquela bagunça com o Goiás, que acabou vendendo 20% do time esmeraldino. Segundo o presidente Paulo Rogério Pinheiro, essa solução já está resolvida, tá? A tendência é que ainda nesse ano teremos aí um desfecho, não consegui descobrir com ele o que seria. Mas enfim, o Goiás que ganhou essa pequena quantia em relação a essa sua venda, em definitivo, lá no futebol italiano, por mais ou menos 8 milhões de reais. O Goiás não aceitou pegar os seus 20%, ficou ali mais decidido pegar futuramente em uma possível venda. Para falar também sobre o seu contrato, né? Ele assinou até julho de 2024. Os seus números na sua primeira temporada europeia, muito difícil, né? O jogador saindo aqui do Brasil, primeiramente pelo Goiás, veio ali também a paralisação no futebol após ele ter se transferido para o Atlético Mineiro, onde não conseguiu uma grande sequência com o técnico Sampaoli. Ele fez ali no total apenas 3 jogos pelo Atlético Mineiro no estadual, foi inclusive campeão da competição, mas na temporada 2020/21 chegou ali no Spezia e foi importante, né, na permanência do time na primeira divisão do campeonato italiano. O Spezia, que não jogava a primeira divisão há várias temporadas, teve esse difícil duelo, né, juntamente com o Léo Senna, primeiro ano dele no futebol europeu, adaptação ainda ao idioma, ao clima, longe também dos seus familiares, conseguiu atuar em 19 partidas, sendo grande parte delas como titular. Se a gente olhar apenas na disputa da primeira divisão italiana, 16 jogos, ele que inclusive, por exemplo, foi titular diante a equipe da Juventus, né, uma derrota fora de casa por 3-0, também jogou contra a Roma, o Napoli, a Atalanta, outros jogos grandes contra a Lazio, né, então o jogador já tem essa grande experiência
lá no futebol italiano contra a Inter de Milão, ou seja, né, um cara que está na primeira prateleira dos jogadores, porque não é sul-americanos aqui na atualidade. É sim complicado demais imaginar que ele vai voltar para um time que, óbvio, tem sua identificação, mas convenhamos, né, hoje o Goiás acabou de voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro. É a mesma coisa de um jogador que sai lá do futebol uruguaio, por exemplo, de uma equipe como um Defensor, e vai jogar no futebol europeu e retorna para o próprio Defensor. Tem que ser apenas uma situação bem específica. Não é fácil, mas essa ocasião pode acontecer com o Léo Senna ainda em 2022. Espero que vocês tenham entendido aqui um pouco o meu plano, né, de estratégia, se assim podemos dizer, para o Léo Senna voltar a atuar pelo Goiás. Na minha opinião, é abrir as portas realmente para o jogador, que ajudou muito, tanto financeiramente, mais ou menos ali, se a gente for considerar todas as situações, uns 6 milhões de reais, e obviamente dentro de campo foram aí as temporadas de 2016, 17, 18 e 2019, até um comecinho também de 2020, ou seja, tem essa gratidão com o jogador e além, claro, né, dessa sua possível recuperação física, um empréstimo até julho do ano que vem, que é quando recomeça a temporada europeia. Quem sabe nesse período ele estando 100% fisicamente e também com seu problema no coração resolvido, aí sim possa atuar no Campeonato Goiano, ou até mesmo nas primeiras fases da Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro com a camisa do maior do Centro-Oeste. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito dessa hipótese, se é uma boa, né, o Goiás abrir as portas para o Léo Senna poder retornar ao futebol no ano que vem. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários. Lembrando, mesmo se ele tivesse 100% fisicamente, com esse seu problema no coração 100% resolvido, era muito difícil imaginar que o Léo Senna atuaria nesse ano de 2022, porque como falei para vocês, né, não é simples no futebol profissional. O jogador que fez a sua última partida em 15 de maio do ano passado, retornar após praticamente ali 1 ano e 3 meses e se recuperar, por exemplo, em 1 mês, isso é quase impossível, não seria com o Léo Senna, né? Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito do assunto. Peço para você também se inscrever em nosso canal, se você gostar desse conteúdo, deixar o seu comentário aqui embaixo também para ajudar em nosso engajamento. Pode ser aí a sua opinião, ou até mesmo se você não tiver nada, pode deixar uns coraçãozinhos, que já ajuda demais para o YouTube entregar para mais esmeraldinos aqui no YouTube. Peço também para você conferir o nosso canal de cortes. Às vezes eu falo muito aqui durante os vídeos, né, para trazer mais detalhes, não ficar apenas naquela notícia superficial, porque se for assim, você pode ir lá no Instagram, pode ir em qualquer outra plataforma que vai achar, né? Aqui não, eu gosto de conversar com vocês, trazer todos os pontos a respeito das negociações. Paulo Rogério Pinheiro, por exemplo, que já confirmou que o Goiás tem negociações avançadas com o volante, aparentemente pode não ser o Léo Senna. Assim que tiver detalhes a respeito dessa história, trago aqui para vocês no Goiás News. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera, e confira também o link da Sorte GoBet aqui embaixo.